Neemias. Hoje eu quero fazer uma pregação diferente com vocês. Abra o livro de Neemias. Meu Deus do céu, tem gente que... Perdi um monte de admirador agora. Capítulo 1 do livro de Neemias. Não tem como a gente falar uma série de construção, e estamos aí nessa série Under Construction, falando sobre estamos em construção, vamos voltar a crescer, vamos voltar a construir. Nós viemos para esse país para construir, não é verdade? Você veio para cá para construir uma nova temporada na sua vida, começar de novo, trazer sua família para construir dentro de uma cultura diferente. Você veio para cá para construir a sua vida econômica, a sua profissão, ou aquilo que você quer fazer, construir um futuro. Nós viemos para cá por uma construção. A nossa vida é uma vida de construção. Assim deve ser. Esse estímulo de construir, esse estímulo de crescer, esse estímulo de querer ir construindo, ter mais condição financeira, ter uma vida melhor para a nossa família, e crescendo em todas as áreas, ele é um estímulo colocado por Deus. Não é errado isto. Errado é quando você vê alguém paralisado. Errado é quando você vê alguém parado. E alguém parado, ele vai encontrar a morte, né? Até a água parada dá mau cheiro, né? Se a água parada não tem peixe, não tem vida, a água parada vira um lugar de esgoto, um lugar de morte. A água, para ter vida, ela tem que estar em movimento, ela tem que estar entrando oxigênio, ela tem que estar saindo oxigênio, ela tem que estar em movimento. Então, tudo que está parado acaba encontrando um estágio de morte na nossa vida. Nosso intelecto não pode estar parado. Mas eu parei de estudar, eu fiz a faculdade, não fiz mais nenhum curso. Ok que você não fez mais nenhum curso, mas você tem que continuar estudando, você tem que continuar lendo, você tem que continuar pegando um livro, está lendo, lê um livro sobre fé, lê um livro sobre empreendedorismo, lê um livro sobre relações humanas, lê um livro sobre perdão, lê um livro sobre... Anyway, você vai ler, mas é importante que você continue lendo, porque quem não recebe algo novo, não tem algo para dar amanhã. Então, essa construção de crescer intelectualmente, essa construção de crescer financeiramente, ministerialmente, é algo divino. Isto é uma centelha divina que foi implantada dentro de nós. A primeira ordem que Deus deu no ser humano, imagina o ser humano, um computador desse de última geração, que acabou de sair ali, sei lá, você gosta da Apple ou Samsung, mas sei lá, um melhor computador, super moderno, mas ele ainda não tem nenhum arquivo dentro, ele não tem nenhum comando dentro, não tem nenhum software ali dentro, e o primeiro software que Deus implanta nesse computador, chamado ser humano, é: crescei e multiplicai. É a primeira ordem que o ser humano recebe. É a primeira ordem. É a primeira vez que você ouve a voz de papai. Ele não diz, coisa linda, ele diz, crescei. Ele diz o quê? Crescei. Então, dentro de nós, existe a ordem central, que foi dada pelo nosso Pai, que foi dada pelo nosso Criador, que foi dada pelo nosso Deus, e essa ordem é crescimento. Amém, gente? Então, esse desejo seu, às vezes você tenta uma coisa, dá com a cara na parede, cai do cavalo, levanta de novo e tenta de novo. Isso não é teimosia. Isto é o que foi plantado dentro de você, que não foi colocado pelo seu pastor, que não foi colocado pela sua mãe, que não foi colocado pelas pessoas, não, foi colocado pelo seu Pai Celestial, está no teu DNA espiritual, está no teu DNA da criação, um desejo de construir, um desejo de crescer. Por isso nós estamos sempre buscando o crescimento, por isso nós estamos sempre indo de longe. Quando alguém não está buscando o crescimento, é porque ali há uma enfermidade. Alguém está doente emocionalmente, há um trauma, há uma mágoa, há uma frustração enorme, e aquilo é uma doença que se estabeleceu, que está impedindo aquela pessoa de crescer. Estou vendo o João aqui, é o João que está aí, né? Filho da Luana.
Renata está ali cuidando um pouquinho. Esses dias nós pegamos ele, olha o tamanho que ele está. O menino está virado em cabeça. Está enorme. Ei, Gilberto, tamanho disso. Agora, pergunta se a mãe está preocupada que ele está crescendo. A mãe está feliz. Agora, se passar... Bebê é assim, né? Você fica um mês sem ver, 10, 15 dias sem ver, você já assusta. Os traços mudam. Agora, imagina passar um mês, 2 meses, e ele estiver do mesmo tamanho. A mãe entra em desespero. Por quê? Porque o crescimento é o natural. O não crescimento não é o natural. Então, se a sua vida não está crescendo, eu te autorizo a entrar em desespero. E buscar de Deus, por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou construindo? Por quê? Porque nós somos chamados ao crescimento. E isso não tem relação com a idade. A idade tem relação à coragem, né? Quando a gente é mais novo, a gente é mais corajoso. Vai ficando um pouquinho mais velho, fica mais cuidadoso e mais medroso. Eu fazia algumas coisas que eu não faço lá atrás, que eu não consigo fazer hoje. Eu tomava alguns riscos que eu não consigo tomar hoje. Mas o crescimento, eu continuo querendo crescer. Por exemplo, Caleb, já com idade avançada, chega até Josué e diz: Josué, conquistamos toda a terra. Que bacana, estamos aqui já, né? Uma idade avançada, mas deixa eu te falar uma coisa, eu ainda quero crescer. Lembra-te que eu tenho uma promessa, me dá aquela terra ali, tem gigante, não tem problema, libera aquele monte para mim, porque eu vou para lá, eu vou para cima, eu vou conquistar aquilo ali, porque eu quero ainda crescer, não importa a minha idade, eu quero crescer. Então o crescimento não está ligado à idade, está ligado a uma centelha divina que foi colocada dentro de mim e de você. O livro de Neemias é um livro que me traz uma esperança, que me motiva tanto, que quando eu penso no livro de Neemias, eu penso, gente, não há impossíveis. Quando eu penso no livro de Neemias, eu sou inspirado a fazer algo grande, a querer realizar uma obra grande, a pensar que realmente não há limitação para mim. Porque o livro de Neemias, praticamente, ele foi escrito para descrever uma obra civil, uma obra de construção, na verdade de reconstrução. Neemias foi um copeiro que estava no outro reino e que, ouvindo falar que Jerusalém tinha sido destruída e que o povo estava em opróbrio, em angústia, empobrecido, que os muros tinham sido destruídos, que o templo tinha sido destruído, que a cidade estava em ruínas, ele deseja se envolver em um projeto de reconstrução da cidade, especificamente dos muros de Jerusalém. Porque a primeira coisa que a gente reconstrói quando a gente está no processo de reconstrução é os muros. Por que os muros? Porque os muros, eles têm uma representação e uma utilidade. Primeira representação dos muros é proteção. Se eu vou começar a fazer uma obra aqui, a primeira coisa que um engenheiro se preocupa é cercar essa obra para proteção, se é um buraco, proteção quem vai passar não cair no buraco, e proteção para quem está trabalhando. A primeira preocupação é proteção. E o muro era a proteção das invasões dos inimigos. Uma cidade que não está murada é uma cidade que o diabo, os inimigos, têm acesso. Se você quer começar a reconstruir alguma coisa, comece pelos muros. E quais são os muros que te protegem? A sua comunhão com Deus, a sua santidade, o seu relacionamento com Ele. Não tente reconstruir alguma coisa na sua vida sem reconstruir aquilo que te protege. A Bíblia diz que cairão 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido quando você tem os muros de pé. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor procurando quem possa tragar. Quem é esse que ele pode tragar? Quem está com os muros derrubados. Mas quem está com o muro de pé, o diabo não pode tragar. Procurando uma brecha onde? No muro de alguém. O muro é santidade, o muro é comunhão com Deus, o muro é, eu quero ter a minha vida financeira murada, então eu vou ser fiel nos dízimos, então eu vou crer no Deus que me prospera, então eu vou ter comunhão com Ele, eu vou ser fiel à minha esposa e à minha família. Por que fiel esposa e família tem a ver com dinheiro? Tem a ver, Malaquias diz que se você não for fiel à sua esposa, até as suas ofertas Deus não recebe.
Meu Deus, como eu joguei dinheiro fora, alguns estão pensando. Não adianta você dar oferta se você não for fiel à sua esposa, fiel à sua família. São muros, fidelidade, muros reconstruídos. Então, quando eu vejo aqui Neemias, eu fico empolgado. Eu fico empolgado porque nós podemos fazer coisas grandes, nós podemos realizar coisas grandes, nós podemos, de alguma maneira, marcar a nossa existência, deixar um legado, e qualquer um pode, porque o texto começa dizendo que Neemias era copeiro de um rei. Ele não era um engenheiro, ele não era um construtor, ele não era um general contractor, ele não tinha formação nenhuma em construção, ele era um copeiro, ele servia bebida para o rei, e um rei distante, e Deus leva um copeiro a uma reconstrução desafiadora. Para você ter noção, os muros de Jerusalém, ele tinha mais ou menos a distância de 500 estádios de futebol, 15 estádios de futebol, 500 foi demais, 15, se botar 15 estádios, 3 metros a 6 metros, de 3 a 6 metros de largura, era quase isso aqui, ó, de largura. Era uma obra para a época, uma obra grande, que demoraria muito tempo, e ele faz essa obra em 52 dias, ele completa essa obra. Então, quando eu penso nisto, eu penso que muitas vezes, nós não temos desculpa para não construir algo grande. Não temos desculpa. Eu estava vendo algumas pessoas, por exemplo, que construíram algo que não tinha nada a ver com eles. Como é que é o nome daquele cara do... Meu telefone está aí? Cheio? O Saraiva, o sobrenome dele é Saraiva. Até eu guardei aqui, que eu achei muito interessante. Eu sempre achei interessante, porque eu sabia... Eu era consumidor dessa lanchonete, e eu achava um absurdo, até porque a minha esposa é de família árabe. Alberto Saraiva, o restaurante mais famoso árabe no Brasil, Habib's, alguém já ouviu falar? Lanchonete. O dono é português. Vai explicar uma coisa dessa, gente? Não tem nada contra os portugueses, né? Podia ser um restaurante de bacalhau mais famoso, de pastelzinho de Belém mais famoso, mas o que tem a ver um restaurante mais famoso de esfirras, comida árabe, mais de 470 restaurantes no Brasil, ser de um português? Aí eu tive que ir atrás da história desse cara. Aí eu descobri que, na verdade, ele queria ser médico, o Alberto Saraiva. O sonho dele era ser médico. E eles, então, migraram para o Brasil. O pai dele e ele migraram para o Brasil. Ele queria fazer medicina e ser médico no Brasil. Mas lá pelas tantas, né, português gosta de fazer uma padaria, né? O pai dele tinha uma padaria. E aí o que aconteceu? O pai morreu. E o Saraiva, o Alberto Saraiva, teve que assumir a padaria. E quando o pai morreu, se não bastasse, o padeiro pediu a conta. Aí ele foi atrás de alguém para estar ali fazendo pão, e ele só achou um árabe. Ele contratou um imigrante árabe. E olha que interessante, o cara disse, não sei fazer muitas coisas do jeito que você quer, mas eu sei fazer outras. E começou a fazer umas esfirras. E aí na padaria do Alberto, ele começou a vender esfirras. E ele viu que as pessoas começaram a gostar de esfirras. E português pode ser português, mas gosta de ganhar dinheiro. E transformou-se no Habib's. Olha cada história interessante. O que um português que quer ser médico vai ser dono da maior franquia de comida árabe do Brasil?
É a pergunta que eu quero fazer para Neemias: o que um copeiro que está num outro país, servindo um outro rei, vai ser o ícone de construção civil em Jerusalém? Sabe o que me mostra isto? Que não importa a nossa formação, não importa se era nosso sonho ou não era, se nós estivermos dispostos a Deus, sensíveis à voz de Deus, eu sei os planos que tenho para vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro que desejas. Os planos de Deus para nós não são pequenos, não são medíocres, não são mesquinhos, os planos dele são grandes, mas muitas vezes são diferentes dos nossos planos, e nós não podemos colocar desculpa. Tem gente que vem para esse país e diz: mas eu não tenho ainda a cidadania. Meu irmão, eu conheço muitos brasileiros que ainda não têm a cidadania, que estão muito mais prósperos que americanos que nasceram aqui. E você conhece também. Porque parece que as dificuldades geram os campeões. Então, mas eu não. Meu irmão, a coisa que a gente mais ouve, infelizmente, dos próprios imigrantes da nossa nacionalidade, não é só isso, eu achei que isso era coisa de brasileiro. Eu estive lá no norte, tem uma cidade chamada Nurk no norte, que tem muitos portugueses. Os portugueses são do mesmo jeito, e os outros são do mesmo jeito também. Quando chega alguém de fora, a palavra que eles mais ouvem é: não pode, não dá, não é possível. Mas eu quero construir. Não pode construir. Mas eu quero trabalhar. Não, você não pode porque você não tem esse documento. Não, mas eu estou pensando em não, você não pode porque no médico, porque você é caro. Não, mas eu estou pensando não. Quantos nãos a gente já ouviu? Eu lembro que um dia o Mateus, estudando lá no Cefenai, e era um milagre por semestre, né? Eu já contei, Deus fez coisas tremendas, porque o estudante estrangeiro, ele tem que pagar o semestre todo antecipado. E Deus fazia um milagre por semestre, sempre com muita gente, mas Deus sempre honrando, a gente podendo manter ele lá, estudando, a gente morando ainda no Brasil, ele estudando em Dallas. Eu disse: filho, por que você não tira um Social Security e não busca um trabalho para ajudar também? Uma que vai ser bom para você, conhecer a cultura, você vai ter uns dólares a mais, porque sempre era muito regradinho, né? Um dia a Adriane chorou. Vou ter que escrever um livro, O Dia em que a Adriane Chorou. Porque ele foi fazer uma viagem missionária que o curso dele pedia para fazer. Aí tinha vários tipos de viagem, a gente escolheu assim, muito bem escolhida, a mais barata. E a mais barata tinha que sair de Texas, ia para Hollywood de ônibus, e os pais que pagavam a viagem, e lá eles iam fazer evangelismo de rua, ali na Califórnia, Hollywood, Los Angeles, aquela região. E a gente tinha que pagar essa viagem toda, os custos, eles ficavam lá em albergues e tudo, mas tinha que pagar, iam monitores. E a Adriane estava muito angustiada, porque de tudo que a gente pagou, o que ele pôde levar de dinheiro foi $10. Está certo que a comida estava paga, digamos assim, a ração, né? Mas ele tinha $10 se ele quisesse tomar uma coca, uma água. E, bom, está aí forte, sobreviveu. Gordo, disse ele. E roliço. Mas a situação era assim, era difícil. As coisas estavam ali limitadas, nem sei mais por que eu estou falando isso. E eu falei: Mateus, tira o teu social. E ele disse: pai, estudante não pode tirar social. A gente não pode tirar social, eu já falei aqui, todo mundo fala que não pode, tem que ser cidadão, tem que ser isso, só pode tirar social se a faculdade querer que trabalhe lá, mas não tem também trabalho, todo mundo quer. Eu falei: Mateus, pode, vai, bate na porta,
Não aceito não. Crê. Se Deus é contigo e você está precisando, você vai tirar. E ele disse, amém, pai, eu vou. E ele foi lá no pessoal aí que é para fazer segurança, tudo completo, não. De repente, achou graça. Alguém disse para ele, Mateus, tem uma vaga na cafeteria da faculdade. E ele foi lá, eu gostaria de trabalhar na cafeteria. E ele disse, você é cidadão? Não. Você é estudante internacional? Sou. Você tem Social Security? Ele falou, não tenho. E ele pensou, pronto, minha vaga foi embora. Ah, não tem problema, toma aqui. Preencheu um papel, vai lá e tira teu Social Security. E ele foi lá e tirou o Social Security, me ligou, pai, o senhor não acredita? Eu falei, acredito. Estou com o Social Security. Então, meu irmão, o não é o que mais a gente ouve. Então, o que me inspira em Neemias, na reconstrução, é que ele não era um especialista. Uma figura conhecida, Silvio Santos, todo mundo já ouviu falar do Silvio Santos, né? Pelo menos essa geração mais moderna sabe quem é o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele não era comunicador, ele era camelô. Eu comecei a ler a história dele ontem, só que ele era um cara que ele olhava para os lados, ele vivia vendo as oportunidades. Ele morava no Rio de Janeiro ainda, não tinha ido para São Paulo, e começou a comprar caneta, a vender caneta, e ele tinha que pegar a balsa para passar do Rio Niterói de balsa, e aí na balsa ele começou a perceber que era muito tempo para passar, e ele diz, olha, por que eu não... Ele foi lá, conseguiu um sócio, um parceiro, e conseguiu instalar um sistema de comunicação dentro da balsa. E aí durante a travessia da balsa, ele fazia propaganda de produtos, enquanto as pessoas estavam lá, e botava música popular para alegrar o pessoal que estava atravessando a balsa. Então o SBT não começou lá, o SBT começou na balsa, que atravessava ali. Porque ele podia não ser o empresário que ele é hoje, mas ele não aceitava não. Ele não dizia, porque eu sou camelô, eu não posso crescer, porque eu não tenho essa formação, eu não posso crescer. E é um dos maiores empresários da nossa geração. Então Neemias mostra um mar de oportunidade. Abre as oportunidades, joga por fora todos os nossos argumentos do porquê não construir. Por que você não vai dar emprego para os outros na América? Por que você não vai ter uma companhia na América? Por que você não vai formar uma família na América? Por que você não vai poder? Você pode ser qualquer coisa. Se Deus for contigo, todas as portas vão se abrir. Mas você tem que crer nisto. Vamos construir. Quando eu comecei a fazer os projetos de tirar aqui, que já está quase já pronto para a gente começar, estamos orando para ser o mais rápido possível. A minha meta é no aniversário da igreja, em setembro, toda a obra de reforma está pronta. Essa é a minha meta. Quando eu comecei, veio 3 ou 4 arquitetos aqui, e todos eles muito bons. Mas a maioria eu descartei, porque eram pessimistas. Eu não suporto gente pessimista. Meu irmão, eu tenho urticária com pessimista. Eu me deprimo. Se eu ficar perto de um pessimista, eu me deprimo. E tem pessimista que se supera. Tem pessimista que se supera. Tem até uma brincadeira que diz que um pessimista falando com outro que gosta de se superar, disse, olha, se continuar do jeito que está a pandemia, o mundo desse jeito, essa inflação, nós vamos acabar comendo cacaca, para não falar aquela outra coisa. Aí o outro olhou e disse assim, duvido que vai ter cacaca para todo mundo. Tem pessimista que se supera. Ele consegue fazer a coisa ficar pior. E aí um dizia assim, pastor, mas se aumentar aqui o estacionamento, vai ter não sei o que, não pode isso, mas se aumentar aqui, veja bem, tem que não sei o que, não sei de onde, do Trump, do Biden, e isso e aquilo, mas se fizer, de repente, apareceu alguém que teve um sonho. Olha, isso aqui depois eu vou dar o testemunho completo, tá? Um general contractor, que não é membro dessa igreja, teve um sonho. Procurou oh, meu Deus, Moisés. Sempre tem um Moisés na história, né? O Moisés aqui, está sentado aqui, esse homem com cabelo bem penteado, bonito ali. Procurou Moisés e disse, preciso falar com o seu pastor. O Moisés levou ele lá, lembra Moisés, lá na sala.
E ele disse, pastor, eu tive um sonho, que esse lugar ampliava. E o senhor estava orando, e começou a falar aquele negócio de sonho, e tinha uma unção, e a unção vinha, e via sobre a sua vida, e sequei, fazia isso, fazia aquilo, isso aqui eu via assim, assim. Ele não é membro aqui da igreja, General Contract. E eu guardei aquele sonho. E depois que tinha passado todos esses pessimistas para cá, eu falei, eu vou ligar para o sonhador. Porque sonhador é sonhador, né, gente? Liguei para ele. Todos que a gente conseguiu, e Moisés me ajudando, muita gente me ajudando, trazendo gente aqui, todos assim, olha, você pode vir? Sim, pastor, daqui 3 semanas eu vou lá. Aí 3 semanas o cara vinha, botava um monte de defeito, não pode, não tem jeito, olha, desse jeito, isso aqui não passa na cidade, não, isso aqui o Biden vai implicar, não, isso aqui os cubanos também não vão deixar, bom, sei lá. Chega o sonhador. Falei, lembra que você teve um sonho? Lembro. Estou precisando de algo, preciso fazer a reforma, ampliar. Ele, pastor, o senhor pode me atender hoje? Falei, pode. Chega ele no mesmo dia. Eu falei, eu quero fazer isso, isso, isso. Nossa, pastor, vai ficar tremendo. E o senhor já pensou que pode ainda aumentar assim, assim, assim? Falei, pois é, não tinha visto, mas podemos, né? Podemos. E aí fazemos isso, fazemos aquilo. E lá, botamos as salas lá atrás. Nossa, vai ficar muito bom. Não, muito bom. Vamos precisar de um estrutural, um engenheiro de estrutura, vamos. Você conhece alguém? Chama Hilder o nome dele, vou fazer a propaganda já. Ele, sim, conheço. Parei um pouquinho. O pastor pode atender ele amanhã? Claro que eu posso. Chega o cara aqui e diz, não, tranquilo, vamos fazer assim, vamos botar um negócio aqui. Não vai precisar fazer isso não, vamos fazer desse jeito, vai ficar maravilhoso, tal. O projeto estrutural já está pronto. Já está pronto, que é o mais difícil, estrutural, para abrir, tirar essa parede e manter. Então é assim, gente. Quando Deus está no negócio, não há impossíveis. Neemias é esse cara. É esse cara que creu em Deus, que ouviu algo e acreditou que ele podia fazer, mesmo sendo um copeiro. Ele vai diante do rei dele e diz, olha, eu estou triste, eu estou angustiado, porque a minha cidade, eu preciso fazer algo, eu preciso reconstruir. Eu preciso reconstruir. E reconstruir, gente, é mais difícil que construir. Sabia que tem engenheiro e tem arquiteto que não pega reforma, não gosta de reforma? Porque eles dizem que dá mais trabalho que construir do zero. Que reforma, chega lá, é uma coisa, quando vai quebrar é outra, aí está pior do que eles imaginavam que estava, aí tem que aumentar, e aí tem gente que não gosta de reconstruir, porque é difícil. Tem um momento da reconstrução dos muros, que os trabalhadores eles vão até Neemias e dizem assim, olha, Neemias, nós estamos cansados, porque nós estamos tentando reconstruir, mas os entulhos são muitos. O entulho, imagina que tinha um muro caído ali, tinha ruínas ali. Para começar a construir alguma coisa, o que é a primeira coisa que você faz? Você tem que remover os entulhos, remover a ruína, porque senão vai atrapalhar. Na verdade, para nós quebrarmos e começarmos a fazer alguma coisa, a gente vai ter que tirar o material que sobrar aqui para fora, limpar. E assim é a nossa vida, meu irmão. Não adianta você querer construir uma empresa nova nos Estados Unidos, se você não tirar os entulhos que ficaram dentro da sua alma, daquela que quebrou no Brasil. Não adianta você querer começar a reconstruir a sua família aqui nos Estados Unidos, se você ainda tem mágoa, ressentimento, não perdoou de situações que aconteceram na sua família lá no Brasil. Você veio para cá e os entulhos vieram junto no coração. Os entulhos estão na mente, os entulhos estão no coração, está na mágoa, e é difícil querer reconstruir, porque quando você quer acreditar, o entulho diz assim, não, você foi traído, ele vai te trair de novo, não, você quebrou lá, você vai quebrar de novo, não, lá o seu sócio te deu a rasteira, esse aí vai te dar a rasteira de novo, e se você não perdoar, se você não limpar o coração, se você não entender que é um novo tempo, é uma nova terra, uma nova oportunidade, Deus está te dando uma nova estação, você não vai conseguir reconstruir. Por que muitos não entraram na terra prometida? Porque eles saíram do Egito e o Egito não saiu deles. Lembra que quando eles estavam caminhando em direção à terra prometida, eles ficaram pensando, mas lá no Egito a gente tinha cebolinha para comer. Mas lá no Egito ainda tinha uns vegetais que sobrava para a gente. Mas lá no Egito era bom. Tem gente que não consegue se firmar aqui na Embaixada Church, porque está pensando que ele era da igreja X do Brasil. Glória a Deus que você era da igreja XYZ.
presbiteriano, universal do Reino de Deus, batista, comunidade. Glória a Deus, porque você foi construído lá na sua vida, você cresceu lá. Ei, mas agora que você está na embaixada, é um novo tempo. É melhor que o de lá? Não estou dizendo que é melhor, é um novo tempo. Só que você não pode estar aqui com a mente de lá. Ah, mas lá nós batíamos palma com a mão de esquerda por cima da direita. Aqui eles batem de qualquer jeito, do jeito que bate. Ah, mas lá não sei o quê. Eu dizia para alguns pastores, como é que é pastorear na América? Eu falei, é pastorear a Torre de Babel. Como assim a Torre de Babel? A Torre de Babel porque tem lá um que é do Rio Grande do Sul, tem um lá do norte, tem um da Oeste, e tem um que é presbiteriano, tem um que é da Universal, que aí, pastor, quando é que nós vamos fazer uma campanha daquelas? Eu falei, calma, nós vamos fazer. Aí o presbiteriano, e aí, pastor, quando é que nós vamos fazer um estudo? Aí o batista, quando é que eu vou? Vem cá, vamos construir um batistério lá na frente? Calma, vamos construir. E cada um pensa conforme a sua construção antiga. Mas lembre-se, você está no novo de Deus. Você tem que pensar na América de maneira diferente que você pensava no Brasil, nos negócios, no ministério, porque é um tempo novo de Deus, senão você nunca vai reconstruir ou construir nada aqui nessa nação. Amém, gente? É tempo de construir. E quando eu digo tempo de construir, eu alegro meu coração, porque é a mesma coisa que dizer tempo de prosperidade. A igreja nunca prospera tanto quando ela entra num processo de crescimento, expansão, construção. É a época em que a gente mais semeia, é a época que a gente mais colhe, é a época que a gente vê mais milagres, é a época que nosso espírito se alegra em ver o reino crescendo, é a época que a gente é desafiado a construir a nossa casa. Quando a gente vê a igreja reformando, a gente quer reformar na sua casa. Quando a gente vê a igreja reformando, a gente quer reformar a nossa vida. A minha esposa essa semana foi lá, eu cheguei e tomei um susto. Eu só estou com essa roupa aqui porque eu segurei essa. Essa eu agarrei e disse, não, essa você não vai levar. Ela deu um limpa no closet. Meu Deus do céu, gente. Deu 4 caixas de roupa. E eu me joguei nesse sapato aqui também, sentei em cima dele para não ver. Senão ela tinha mandado embora. Eu falei, amor, o que é isso? Ela falou, não, tempo de reconstrução, tudo novo. Eu falei, misericórdia, gente. Que mentalidade é essa? Mas se você não abre espaço tirando o velho, não chega o novo. O que vai ter de limpa essa semana, prepare-se, maridos. Depois eu descobri que tinha camisa lá, que eu comprei, quando eu cheguei aqui ainda com visto de estudante, com visto de turista. Depois eu descobri que eu nunca usei na minha vida. Tem as camisas que eu nunca usei, e tinha as camisas da promessa. Sabe as camisas da promessa? Aquela que você acha garimpando lá na Ross, na DJ Maxx. Meu Deus, essa marca só por $4. Está apertadinha, mas eu vou emagrecer. Não posso perder essa oportunidade. Por esse preço, essa marca, não. E você esconde no carrinho assim, ó. Até você fazer o check-out, não olhe para o meu carrinho. Esse ouro fui eu que achei aqui nessa loja. Dá até dó de ver os outros garimpando, né? Ninguém achou esse ouro aqui. Aí você coloca lá a meta. Removeu minha meta. Foi as da promessa. Foi as que eu nunca usei. Foi aquelas que a gente tem etiqueta para dar de presente para os outros. Quem nunca fez esse pecado que joga a primeira pedra? Essa não foi sua não, viu, Moisés? Moisés, ele já está ali, né? Já está ali, essa camisa que o senhor me deu, pastor. Não, essa aí não é dessa aí, não. Quero que você fique em pé, eu quero orar por você.